Olá, meus queridos, graça e paz, bom estarmos juntos mais uma vez. Que bom você estar aqui comigo, tá? E se você não me segue, já aproveita e segue, nos ajuda a levar essa mensagem para mais pessoas. Se você não me segue, não esqueça de acionar o sininho, porque assim a plataforma te comunica, te notifica quando eu estiver ao vivo, tá bom? Bom, nós vamos falar hoje sobre cultura local, quando espíritos malignos criam o modo de viver em um ambiente. Você sabia que espíritos malignos podem interferir na cultura local de um povo, de uma família, de uma comunidade, de uma sociedade de modo geral? E nós precisamos compreender isso, porque isso é batalha espiritual. Quando há um choque de cultura, quando valores são confrontados, quando o modo de viver é imposto sobre um local, sobre uma comunidade, sobre um grupo. Então, batalha espiritual também toca cultura. Batalha espiritual também toca cultura. E é exatamente isso que nós vamos falar aqui, desmistificar, esclarecer à luz da palavra de Deus, tá bom? Vamos lá então, para que você possa compreender sobre batalha espiritual dentro de uma cultura, nós precisamos definir o que é cultura. Cultura é tudo aquilo que define o modo de vida de uma comunidade, de um grupo, de uma sociedade, de uma família. Por exemplo, os valores e crenças, o idioma, expressão, tradição, rituais, memória compartilhada e conduta de vida. Então, tudo isso vai definir a cultura local de um povo. Então, todo grupo vai ter a sua própria cultura, a sua própria língua, seu jeito de falar, as suas tradições, os seus rituais, as suas crenças, os seus valores, e tudo isso vai compondo a cultura de um grupo, de uma família, de uma sociedade, de um bairro, de uma cidade, de uma nação, de um continente, ok? Então, isso é cultura na definição mais sociológica. Mas eu preciso entrar no mundo espiritual. Por que no mundo espiritual? Porque é exatamente isso que nós definimos e propomos aqui. Batalha espiritual, ele com relação também à cultura, começa no mundo espiritual. O que tem a ver o mundo espiritual com a cultura local de um povo? Tem tudo a ver. Porque você precisa compreender que nós estamos inseridos no meio de uma guerra, de uma batalha espiritual. E essa batalha espiritual, ela não fica apenas na dimensão física, invisível, ela se manifesta no mundo físico, no cotidiano e na cultura das pessoas. Talvez você nunca ouviu falar a respeito de batalha espiritual na cultura. E é exatamente isso que essa live fala e ensina para você, tá bom? Vamos comigo então, você vai aprender muita coisa hoje em nome do seu Jesus. Primeira coisa que eu quero que você aprenda é em Hebreus, no capítulo de número 11, no verso de número 3, a palavra do Senhor diz assim, escute bastante isso, porque pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. Então, pela palavra de Deus, o universo foi formado, de maneira que o visível, o que é patente, o que é visível, veio a existir das coisas que são invisíveis. Olha que coisa interessante e esclarecedora. A palavra de Deus está dizendo que aquilo que é visível, o material, o humano, o que é visível, se tornou real, por conta do invisível. Então, o mundo espiritual rege o mundo natural. Mas eu preciso entender e mostrar isso para você, que nós interferimos no mundo invisível, como o mundo invisível interfere no mundo físico, no mundo visível. Então, entenda essa definição do mundo espiritual, entenda a importância e a abrangência do mundo espiritual. O mundo natural, o mundo visível, veio a existir do mundo invisível. É isso que a Bíblia diz. E você precisa compreender, então, que o mundo invisível, espiritual, ele interfere no mundo visível, como o mundo visível interfere no mundo invisível espiritual. Ok? Então, quando você canta, quando você adora, quando você oferta, quando você rejeita a Cristo, tudo isso você está interferindo no mundo espiritual. Então, assim como o mundo espiritual também interfere na vida cotidiana, nas dimensões naturais da existência humana, ok? Então, dito isso, está claro para você o que é cultura e está claro para você, então,
o que é o mundo espiritual e a sua influência nesse trânsito do mundo natural e do mundo físico. Agora eu preciso que você te levar a compreender que Deus, ele é um Deus que tem a sua cultura. Sim, Deus é um Deus que tem a sua cultura. Se cultura é o modo de viver, os valores, a língua, os valores, a cosmovisão, o modo de viver de um povo, então Deus, ele tem a sua cultura. Por isso você vai ver na Bíblia Jesus, ele dizendo na oração do Pai Nosso por 2 vezes. Jesus disse, olha o que Jesus disse: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Isso fala da cultura de Deus, da vontade de Deus, do padrão de Deus, do modo de viver de Deus ser estabelecido nessa terra. É o mundo invisível se manifestando no mundo visível. Hebreus 11, 3. Está conectando isso? Agora, quando você avança mais na oração do Pai Nosso, você vai encontrar Jesus dizendo, olha o que Jesus disse: venha o teu reino. Venha sobre aonde? Sobre a terra. Então você precisa compreender que vir o reino de Deus é vir o governo de Deus, a cultura de Deus. Então esse mundo físico, ele está sendo, por meio da igreja, ele está sendo tocado na cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus está tocando nas esferas da sociedade, da família, de um país e etc. Ou seja, o reino de Deus, quando toca numa pessoa, quando toca em um grupo, quando toca em uma família, muda a cultura dessa população, desse grupo, dessa família. E isso é somente Deus que faz? Claro que não. O mundo espiritual tem Deus e tem as trevas. O mundo espiritual existe o céu e o inferno. O mundo espiritual existem as trevas e a luz. Então o mundo espiritual, ele interfere no mundo físico, como o mundo físico interfere no mundo espiritual. Dito isso a respeito do reino de Deus, eu preciso exemplificar isso para você. Eu espero que esteja fazendo sentido para você. Se você não me segue, por favor, dá essa força, ajuda-me, segue-me aqui nas redes sociais, como no Instagram, como aqui também no YouTube, tá bom? Aciona o sininho, tá bom? Vai dando o seu like, compartilha com o seu grupo familiar, compartilha com o seu grupo de igreja, em nome de Jesus. Vamos trazer e levar juntos essa mensagem a mais pessoas, tá bom? Então, queridos, nós precisamos, deixa eu aqui ajustar a parte técnica aqui, certinho? Nós precisamos então exemplificar mais coisas para que fique bastante claro sobre isso. O tema dessa palavra de hoje não podemos esquecer, tá bom? O tema é exatamente isso: a cultura local, quando espíritos malignos criam um ambiente, um modo de viver de um grupo, tá bom? Então vamos adiantando isso, tá? Eu já defini para você o que é cultura. A cultura de Deus eu já defini. Então nós vamos agora aprofundar um pouco mais sobre isso. Em Marcos, no capítulo 5, no verso 10, você vai encontrar Jesus chegando em Gadara, e ao chegar ali, Jesus está em um processo de expulsar uma legião. Legião é o nome que essas entidades se identificaram, e uma legião é a definição romana de um agrupamento de soldados de 6.000 soldados. Então aqui nós vamos ver que Jesus está em um processo de libertar um rapaz que estava cativo, que tendo as suas faculdades dominada por essa legião. E a Bíblia fala então que quando Jesus está ali para tirar o demônio, expulsar aquela legião no verso 10 de Marcos 5, faz para Jesus um pedido. Qual o pedido? Eles disseram, a Bíblia diz, e rogava-lhes, no verso 10, e rogava-lhes que não os enviasse para fora da região. Nota que eles não fazem nenhuma objeção quanto ao sair do rapaz, mas eles se manifestam, eles se opõem, eles rogam a Jesus para que não saísse da região. Então você precisa fazer uma pergunta importante para esse texto. Já que eles não fazem questão de ficar no rapaz, por que a questão de ficar na região? Por que ficar num lugar? Por que ficar naquele território? Por que ficar em Gadara? Por quê? É exatamente isso que você precisa entender. As entidades, elas gostam de territórios, elas têm territórios preferidos,
Elas gostam de certos lugares e você precisa entender o porquê. Porque ali eles estabelecem o governo, ali eles estabelecem a vontade, ali eles influenciam as pessoas, tá? Então por isso eles preferiam perder a vida daquele rapaz, não ter mais o domínio sobre o rapaz, mas eles não queriam ficar sem o lugar, o território. Está lá em Marcos capítulo 5, verso 10. Quando você vai em Apocalipse, no capítulo 2, no verso 13, você vai encontrar então que a carta dirigida à igreja de Pérgamo, começa dizendo o seguinte: eu sei onde você habita, e que nessa sua cidade, onde você habita, que é em Pérgamo, aí há um trono de Satanás. Então é uma cidade, tem uma população, tem moradores, tem famílias, tem uma igreja local, tá? Mas ali naquela cidade tem um trono. Qual é o trono? De quem é o trono? Jesus, escrevendo para Pérgamo, para a igreja local de Pérgamo, Jesus diz: Satanás. Então você vai ver que o mundo espiritual, ele é governado por tronos, é estabelecido tronos. E quem levanta tronos são pessoas. São pessoas que estabelecem tronos. Quando Elias vai confrontar a sua nação, Israel, ali no Monte Carmelo, ele diz: por que vocês estão cocheando entre dois pensamentos? Se Deus é Deus ou se Baal é Deus? Se Deus é Deus, seguiu. Então, ali você vai perceber que levantar altar determina quem governa a nação. Deus é destituído do governo da nação de Israel quando a nação de Israel escolhe Baal. Então, Pérgamo é uma cidade que escolhe os seus ídolos. Então, em Pérgamo havia uma cultura, a cultura da adoração ao governador, ao imperador, desculpa. Tinha a cultura da adoração ao Deus da cura, né? Então haviam 3 tipos de adoração ali em Pérgamo, e isso define quem governa. Então onde tem altar, tem governo, e o altar determina quem é o governante espiritual daquele lugar. Por isso Jesus disse: chame para que o reino de Deus seja estabelecido. Ou seja, nós precisamos entender que o reino de Deus é estabelecido onde há o trono para Deus, onde nós levantamos altares para Deus, onde ali há apenas um Senhor, como diz o salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando Deus é chamado, escolhido como o Senhor daquela casa, daquela região, daquele lugar, então ali é o trono para Deus. Então você vai encontrar isso aonde, pastor? Lá em Abraão, quando Abraão ele sai de Ur dos Caldeus, e Deus diz: eu vou te levar para uma terra, mas era qualquer terra, era aleatoriamente? Não, era algo predefinido, escolhido por Deus. Mas só que Abraão, quando chega em Canaã, na terra prometida, ele estabelece altares. Ele vai em Siquém, ele vai em Betel, ele vai em Ai, ele estabelece em Hebron. Então ele vai estabelecendo o altar para Deus onde ele estabeleceu ali a sua moradia. Ele estabelece a sua moradia, estabelece o altar para Deus, reivindica a terra para Deus e estabelece ali uma cultura que veio de Deus. Então, por isso que você vai encontrar em Pérgamo Jesus dizendo: eu sei onde você habita, e eu sei que onde você habita tem um trono que é dedicado a Satanás. Então, queridos, quantos lugares que são dedicados a Satanás? De forma consciente ou inconscientemente, de forma direta ou indiretamente, né? E eu vou falar mais a respeito disso para que você entenda o quanto que Satanás ele procura interferir na cultura local, para que tronos sejam levantados a ele e ali ele permaneça governando. Por isso, em Marcos 5,10, a insistência da legião em não sair daquela região, porque enquanto houver trono, ali está a presença dele efetivamente agindo. Então, por isso que você vai encontrar a legião insistindo em não sair daquela região. Certo? Bom, mas dito isso, tem mais coisa. Você quer mais?
aprofundar mais, vamos aprender juntos na palavra de Deus. Então eu já peço a você, segue se você não segue, se está fazendo sentido para você, vamos parar um pouquinho? Se está fazendo sentido para você, em nome de Jesus, você vai compartilhar com mais pessoas, nós vamos tocar muitas pessoas, nós vamos quebrar tronos de Satanás através dessa mensagem. Então se está fazendo sentido para você, nós não seremos omissos. Eu quero que você se posicione comigo, tá? Em guerra, em oração, em intercessão, tá? Faça isso também, ajudando esse canal, tá bom? Compartilha, comenta. Nós vamos fazer com que essa plataforma possa também entregar mais desse material da nossa gravação aqui para mais pessoas. Amém? Bom, queridos, deixa eu beber água, vamos aprofundar mais. Agora, quando você vai em Efésios 6, Paulo ele vai falar de guerra espiritual. Lembra do que eu falei no início? O mundo espiritual interfere no mundo físico, como o mundo físico interfere no mundo espiritual. Então você vai entender que existe uma guerra espiritual de culturas. A cultura de Deus e a cultura das trevas. Então você vai ver que Satanás ele gosta de ficar onde tem pessoas, porque se ele não está na vida das pessoas, então ele está indiretamente através da cultura interferindo no modo de viver dessa comunidade, dessa família, dessa sociedade, dessa nação. Então a cultura é importante no mundo espiritual, a cultura é relevante, há muitas diversidades de culturas geradas pelos homens, mas onde tem pessoas, as pessoas tendem a levantar altares. Que altares? E para quem o altar é levantado, isso é determinado quem governa o lugar. Então Paulo em Efésios, capítulo de número 6, nós conhecemos muito bem esse texto bíblico porque ele fala de batalha espiritual. Então Paulo diz, por isso nossa luta não é contra carne e sangue. Então ele está falando de uma luta, de uma guerra. A nossa guerra não é contra pessoas para que a sociedade mude, não é na nossa força e não são as pessoas, mas quem está por detrás de tudo isso. Tá? É lógico que os seres humanos são arrastados, são conduzidos, influenciados, mas a nossa luta não é contra a carne, a nossa luta é contra quem? Ele vai declarar aqui, Paulo vai declarar aqui que os demônios não são todos iguais. Ele vai dizer que os demônios são distintos. Os modos operantes dos demônios são distintos. Então há uma hierarquia. E Paulo diz, a nossa luta, nós estamos lutando. A nossa guerra espiritual, você tem uma guerra espiritual. O mundo espiritual das trevas quer entrar na sua casa, no seu território, influenciar o modo de viver da sua família. O modo de viver de uma igreja, o modo de viver de uma comunidade, de uma população, de uma nação até mesmo. Então, queridos, a nossa luta é espiritual. Está acontecendo essa luta continuamente. Satanás, ele se prepara, se programa para essa batalha, consciente do poder e da influência que ele pode ter, do quanto ele pode interferir em um grupo, em detrimento até mesmo de um indivíduo, como foi em Marcos 5:10. Agora, Paulo diz, contra quem devemos lutar? Ele diz contra principados. Isso aqui é a alta hierarquia. Então ele fala potestade. É outro grupo distinto do reino das trevas. E ele fala do terceiro aqui. Aí ele conta, o terceiro ele chama, qual o nome que Paulo dá? Ele fala contra os dominadores deste mundo tenebroso. Os dominadores. Olha aqui, dominadores. É quem domina, é quem quer controle, é quem quer governar. Governar de forma direta, no caso do gadareno, dentro da vida do gadareno, no controle neurológico, no controle das vontades do gadareno, né, do controle do sistema neurológico do gadareno, mas também influenciar de uma região, um lugar, um povo, uma comunidade. Então escute isso, Paulo chama contra os dominadores deste mundo tenebroso. O mundo é tenebroso.
O mundo é tenebroso, as culturas estão aí diversas neste mundo, mas só que existe uma classe de demônios, existe um grupo de demônios que Paulo os chama de dominadores deste mundo. Assim como estavam agindo em Pérgamo, assim como queriam agir em Gadara, estavam pedindo para Jesus não sair de Gadara, assim como Abraão chega em Ur e ali está também em Siquém, e ali já havia uma cultura estabelecida. Está fazendo sentido para você? Por isso que Paulo diz, os dominadores. A Bíblia vai dizer que o mundo jaz aonde? No maligno. E quando fala do mundo, não está falando da atmosfera, está falando da cultura, está falando do modo de viver, está falando dos valores, está falando do modo de viver, a língua, a comunidade, como pensam. E isso é cultural, e isso é espiritual, e isso é guerra espiritual, e é contra isso que lutamos. Então não estou te chamando aqui para mudar a sociedade. Não, de uma forma efetiva. Não, eu estou aqui para te chamar para quê? Para você se posicionar para a guerra cultural dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Então Paulo diz os dominadores desse mundo tenebroso. Observa para você ver a sociedade, o quanto os valores judaicos cristãos vão sendo diluídos, como os princípios e a cultura baseada na cultura cristã vai sendo diluída. Observa para você ver o quanto que o casamento foi deteriorando a perspectiva e o valor do casamento. Observa o quanto que a traição, o casamento se tornou fútil, descartável, sem significância, não gostou, vou trocar. E tudo isso é cultural. Observa o quanto nós estamos normalizando dentro da cultura ocidental, da cultura do mundial, na cultura familiar, o quanto nós vamos normalizando certas coisas com o passar das gerações. Você diz, não, é porque os nossos avós eram caretas, eram rígidos. Não, é porque o mundo está vivendo debaixo de uma influência espiritual. A mudança de cultura, a destruição dos valores de Deus, bíblicos, valores familiares, tudo isso está se perdendo por uma questão de batalha espiritual. É mais do que política, é mais do que comportamental, é mais do que sociológico, é espiritual. Abre os seus olhos para isso, querido. Abre os seus olhos para isso. Mas eu quero que você entenda que isso está mais do que fora da sua casa, está mais do que fora das quatro paredes da sua casa. Isso está dentro da sua família, dentro da sua casa. Agora presta atenção aqui no que eu vou te dizer em nome de Jesus. Presta atenção, por favor. Presta atenção. Deus chama Abraão para, a partir de Abraão, estabelecer uma cultura, a cultura do povo de Deus. E essa cultura do povo de Deus é vinda de quem? Do mundo espiritual, do Espírito Santo, vem da parte de Deus. Abraão foi chamado por Deus para estabelecer na terra uma cultura, a cultura do céu. Então Deus chama Abraão para que Abraão fosse para uma geografia, um território, e não foi à toa aquele lugar. Aquele lugar era estratégico e é estratégico. A terra prometida a Abraão era uma terra estratégica, geograficamente estratégica. Dali sairia a palavra, os ministros, os evangelistas, aqueles que iriam instaurar a cultura de Deus em toda a terra. Dali, da terra de Canaã. Quando Deus fala em Êxodo 19, antes do capítulo 20, quando Deus está falando dos mandamentos, Deus está falando para o povo de Israel, porque para mim vocês são uma nação de reino de sacerdotes, de intercessores, de professores, de ensinadores, aqueles que iriam levar a cultura de Deus para toda a terra. Por isso Deus falou para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como? Automaticamente? Não, a partir dos descendentes, a partir daquela geografia, a partir da cultura vivida dentro daquele território. Quando chega nos dias de Samuel, a Bíblia vai falar que o povo então se mistura com a cultura do povo vizinho.
Já percebeu isso na Bíblia? Eles misturam com a cultura, eles querem beber da cultura dos vizinhos. Eles deixam a cultura de Deus e passam a viver a cultura dos povos ao seu redor. E a Bíblia diz então que quando Samuel vai para Deus e diz: Deus, o povo quer um rei. Eles me rejeitaram como sacerdote, eles me rejeitaram como profeta, como juiz. Então Deus fala para Samuel, o que Deus diz para Samuel? Eles não rejeitaram a você. Não, eles rejeitaram a mim. Então você percebe que o reino de Deus é um reino que é estabelecido pela cultura do Senhor, do reino de Deus. E quando nós compreendemos que Abraão foi chamado para isso, para estabelecer a cultura de Deus em um território, e a partir desse território alastrar, abranger, alcançar toda a terra com essa cultura, então você precisa entender que a igreja carrega também essa missão. Você carrega essa missão como homem de Deus, como família de Deus, como servo de Deus. Oh, meu Pai, faz entender isso, Espírito Santo, em nome de Jesus. Queridos, está fazendo sentido? Então, em nome de Jesus, você vai compartilhar com alguém da sua igreja, do seu GI. Compartilhe essa mensagem, fala, escute isso, você precisa aprender isso. Em nome de Jesus, comenta aí, dá o seu like, me ajude a alcançar mais pessoas, porque mais pessoas precisam receber esse ensinamento, essa compreensão bíblica. Isso é libertação, é uma guerra de cultura, a guerra espiritual é uma guerra de cultura. Compreendeu isso, queridos? Ai, meu Pai, vamos, tem mais, pastor? Tem mais. E eu quero compartilhar com você mais sobre isso, tá bom? Vamos adiantar aqui então. Dentro da sua casa, você percebeu o que eu falei? Existe em Pérgamo, o altar determina quem governa. O altar. Então você precisa entender como em Pérgamo e como em Gadara, o quanto o mundo espiritual das trevas quer influenciar a cultura de uma região, de um local, de uma sociedade, de um grupo, de uma família. Você entendeu que os dominadores desse mundo tenebroso estão aí, agindo, planejando. Se você quiser uma dica, é só você pesquisar Agenda 2030. Então você precisa compreender agora, em nome de Jesus, que dentro da sua casa, Satanás ele tenta também influenciar a cultura local da sua casa. É para isso que você precisa entender que eu estou te chamando para a guerra, para lutar. Para você se posicionar. O seu território, seu primeiro território é a sua casa. É o seu ambiente familiar, é o seu ambiente da sua empresa. Esse é o seu primeiro território. E Satanás ele ronda, procurando entrar, influenciar a cultura local. Eu já expliquei o que é a cultura. Então, como ele cria e influencia uma cultura familiar, ele sempre vai agir por meio do pecado. O pecado não arrependido, não confessado, não renunciado, ele vai reincidir, vai cometer novamente, as pessoas vão pecar novamente, e isso vai se tornar um padrão. Isso vai gerar uma normalização do pecado. E isso vai se tornar automático na vida da pessoa. E isso se torna um padrão. Então, você precisa compreender que Satanás ele é sutil. A maneira como ele influencia uma cultura local, familiar, é de uma forma sutil. E talvez você esteja vivendo exatamente isso dentro da sua casa e permitiu até hoje, porque a partir de hoje não mais. Até hoje você permitiu Satanás ditar a cultura local da sua família, do seu povo. Como, pastor? Através da falta de perdão. Perdão é a cultura do céu. A falta de perdão é a cultura do inferno. E você talvez vive em um ambiente, você instiga e não chama para o conserto. Não, você fica no silêncio, gera o silêncio, a indiferença, o distanciamento, às vezes resolve só na cama, né? Às vezes resolve dando um presentinho para o filho e não tem a cultura do perdão. E não tem a cultura de conversar, de confessar.
de lavar os pés. Então hoje você é chamado em nome de Jesus como Abraão para estabelecer no seu território a cultura que vem de Deus. Hoje você é chamado em nome de Jesus para influenciar e não se deixar ser influenciado pelas trevas, gerando a cultura do inferno dentro da sua casa. A mágoa é outra influência de Satanás. A mágoa, as feridas, o autoritarismo, a brutalidade, a falta de paciência, tudo isso é uma interferência de Satanás. O Satanás, ele vai movimentando os relacionamentos, ele vai movimentando as pessoas para uma ferir a outra, para uma ficar sentida com a outra. E isso, o clima, o ambiente é tão frágil, o ambiente é tão tenebroso. O mundo tenebroso é a casa. Isso sem falar da carência, isso sem falar da falta da referência paterna ou materna. Irmãos, quantas famílias que Satanás, ele não está dentro das pessoas, mas ele está dentro do território. Ele não está no Gadareno, ele está em Gadara. Ele não está no Gadareno mais. Ele está agora onde? No território. Isso dói. Então, eu quero que você perceba isso em nome de Jesus, em nome do seu Jesus. O quanto o seu território está debaixo de uma guerra, uma batalha espiritual. E você precisa se posicionar. Então, a minha pergunta para você nessa tarde, nessa noite, não sei que hora você vai assistir isso, nessa manhã. A minha pergunta para você é: qual é a cultura da sua casa? É uma cultura em que o altar de Deus é estabelecido? Ou é a cultura em que Satanás influencia com os pequenos altares levantados? O altar da mentira, da pornografia, o altar da falta de carinho, de amor, o altar da traição, o altar da lascívia, da permissividade quanto ao pecado, da normatização do pecado, normalização do pecado, é o altar do xingamento, é o altar das mentiras. E isso se tornou um padrão, um valor dentro da sua casa. É o altar da espiritualidade aquém do que deve viver. Você é cristão, você é cristã, mas o altar é um altar de uma espiritualidade baixa, uma desmotivação espiritual, uma falta de envolvimento. Pastor, por quê? Porque eu fui ferido. Sim, quem nunca foi ferido? E você está permitindo que Satanás dite qual é a cultura, o valor, o modo de viver do seu ambiente, da sua família. As discussões, as resistências espirituais aos princípios da Bíblia, de Deus. Quando você permite que o sexo ilícito sem casamento seja consentido por você na sua família, pelos seus filhos, o seu filho traz a moça para dentro de casa e você consente? Não pode brigar. Qual é a cultura da sua casa, querido? E eu estou falando isso para que você entenda que há uma guerra espiritual em que você está vivendo. É uma guerra espiritual isso. É uma batalha espiritual, é o mundo espiritual querendo interferir no mundo físico, na sua cultura, nos valores, no modo de viver desse povo. Eu não vou falar aqui de todas as formas, das emoções, através da mente, como ele modela o ambiente, através dos pensamentos que ele lança nas pessoas desse lugar. Mas eu quero finalizar. Tá comigo aí, gente? Eu quero finalizar com você, falando sobre como eu vou purificar o ambiente depois de uma cultura inserida, oriunda das trevas. Como? Primeiro, arrependimento. Arrependimento. Josué 24. Você vai encontrar o povo vivendo com a cultura, com ídolos, ter passado por tudo que passaram, estavam ali diante de Josué, depois de conquistar boa parte da terra. E Josué disse: lancem fora os ídolos, lancem fora os deuses que os nossos antepassados adoraram, além do Eufrates. E ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor.
Então hoje você precisa tomar essa atitude de arrependimento, de lançar fora os anátemas, de não permitir que esteja no mesmo espaço, no mesmo ambiente em que você vive o que é anátema. Você precisa se arrepender diante de Deus, pedir perdão ao Senhor por beber da cultura das trevas, por consentir com a cultura das trevas. Você precisa se arrepender por praticar a cultura das trevas. Se arrependa. Leve esse arrependimento para dentro da sua casa, você pai, você mãe. Ensine isso aos seus filhos. Nós estamos errados. Nós estamos errados. Eu permiti o errado. Eu sou o culpado como pai, como mãe. Arrependimento. Arrependimento prático. Arrependimento prático da minha volta. Segunda coisa que você precisa fazer é mudar o padrão, é mudar a cultura, estabelecer a cultura do reino de Deus dentro da sua casa. É levantar o altar de Deus, através da oração, através dos princípios, através da oração juntas, através da leitura bíblica juntos, através do culto doméstico. Então eu peço a você, em nome de Jesus, nosso grupo de WhatsApp, eu estou preparando material a respeito dessa mensagem, para que você possa ter algumas dicas do que você deve fazer em família, para estabelecer o trono e o altar de Deus na sua casa. Fique no nosso grupo, esteja conosco no grupo do WhatsApp. Nós temos o culto de libertação nas quartas-feiras, onde nós ensinamos tantas coisas. Essa mensagem que você acabou de assistir foi ministrada nessa quarta-feira passada, e tem muito mais para sermos ensinados, pelo Senhor. Então eu quero, em nome de Jesus, liberar essa palavra sobre você. Eu quero liberar essa palavra de que você é de Deus, que a sua família é de Deus. Eu declaro em nome de Jesus que não haverá outra cultura a não ser a cultura de Deus na sua casa, e isso como uma guerra e um posicionamento na guerra espiritual. Eu declaro você revestido e pronto para vencer e resistir às trevas, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Foi um prazer ter você aqui comigo, em Cristo Jesus o Senhor. Deus abençoe.